Ok. Boa noite. Eu vou falar hoje sobre a aula de argumentação através da tabela da verdade. No assunto de hoje eu falo sobre argumento lógico, uma parte da teoria, e argumento tabela da verdade. O argumento lógico é um conjunto de uma ou mais sentenças declarativas, também conhecidas como proposições ou ainda premissas, acompanhada de uma outra frase declarativa conhecida como conclusão. Existe argumento dedutivo, que é válido quando suas premissas, se verdadeira, a conclusão também é verdadeira. E o argumento indutivo. A verdade das premissas não basta para assegurar a verdade da conclusão. Exemplo. Seja as premissas P, Laís briga com Luiz, Q, Luiz vai ao parque, R, Janine vai ao shopping, e S, Samuel briga com Jean. Tendo como premissa 1, se Laís briga com Luiz, então Luiz vai ao parque. Então, a representação simbólica é P, então Q. A premissa 2, se Luiz vai ao parque, então Jane vai ao show. A representação simbólica é Q, então R. Temos a premissa 3, se Janine vai ao shopping, então Samuel briga com Jane. A representação simbólica R, então S. A premissa 4 é Samuel não briga com Jane. A representação simbólica não S. Conclusão, Jane não vai ao shopping e Laís não briga com Luiz. Verificação do argumento por meio da tabela verdade. Aqui temos P, então Q, Q, então R, R, então S, não S, deduz que não R ou não P. Deduz que não R e não P. Indo pela tabela da verdade, a primeira fileira, a primeira coluna, nós vamos dividir o P em V, depois F, no caso, a metade das linhas. E aqui já vai ser quatro sequências de F e quatro sequências de V e quatro sequências de F. Já na premissa R, vai ser duas sequências de V e duas sequências de F. Na premissa S, vai ser uma sequência de V e uma de F. Na não P, nós vamos fazer, no caso, ao contrário da P. Se a sequência, a primeira foi V, na não P, a sequência vai ser de F. E não R, vai ser a negação de R. No caso, como são duas sequências de V, aqui vai começar com duas de F e duas de V. P, então, Q, quando você faz P e não Q, vai dar V. Aí, indo mais para baixo um pouquinho, só para poder ficar mais fácil. No caso de P, então Q, F e V vai dar verdadeiro. Porque só será falso se a primeira premissa, no caso, for V e a segunda for V. Aí seria falso. Como aqui vai começar P, então aqui no resultado vai ser E. Como no caso desse daqui, é V e V. Aqui vai ser E. A mesma regra vai servir para Q, então R, R, então S. E não S vai ser a negação de S. Conclusão vai ser F, 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 F. As quatro primeiras colunas servem como base para a construção dos valores lógicos, que são essas quatro aqui. Utilizando as regras lógicas, que foi a que eu expliquei aqui, estudado,
que nós já estudamos nas aulas anteriores, são simultâneas. Nós percebemos que aqui embaixo, na última linha, que é 16, aqui, percebe-se que são todas verdadeiras. A conclusão, como a única linha, essa única linha aqui do argumento são verdadeiras, conclui-se que o argumento é válido. Aqui é um lembrete das regras dos valores lógicos, que eu coloquei só um lembrete. O conectivo não, um símbolo, a operação lógica de negação terá valor falso quando a preposição for verdadeira e vice-versa. O i, aqui tem como símbolo, é uma operação lógica conjunção, será verdadeira somente quando todas as proposições forem verdadeiras. Ou, aqui é o símbolo, a disjunção será verdadeira quando pelo menos uma das preposições for verdadeira. Se então, que é uma setinha, a operação lógica condicional, será falso quando a preposição antecedente for verdadeira e a consequente for falsa, que foi o que nós utilizamos na tabela verdade. E somente se aqui é o símbolo e a bicondicional, né, que será verdadeira quando ambas forem verdadeiras ou falsas. Agora, para dar continuidade na aula, eu vou dar aula de demonstração indireta. Nessa aula, vou falar sobre demonstração indireta por condicional e demonstração indireta por absurdo. A demonstração indireta condicional, para demonstrar a validade de um argumento cuja conclusão é uma fórmula condicional do tipo B, então C, considera-se um antecedente B como uma premissa adicional e um consequente C. Será a conclusão a ser demonstrada. De fato, sendo A1, A2, A3, A6, AN, B, C, válido então. A1, A2, A3, AN, B. Deduz C, isto é, que A1 ou A2, A1 e A2 e A3 e AN e AB, então deduz C é tautologia. A1 e A2, A3, AN, então B, então C é tautologia, importação e exportação, e portanto A1, A2, A3, AN, deduz que B, então C, ou ainda A1, A2, A3, AN, B, então C é válido. Um exemplo. Demonstrar a validade do argumento. Não P, então Q, então não R, R ou S, não S, então P. A demonstração. Não P, então Q, premissa. Na 2. Q, então não R, premissa. A 3, R ou S, premissa. 4, não S, premissa adicional. Na 5 aqui, utilizando a 3 e a 4, utilizando a regra de silogismo disjuntivo, a gente vai obter o R. Aqui, a gente utilizando o 1 e o 2, utilizando a regra de silogismo hipotético, vamos obter não P, então não R. Aqui no 7, usando o 6 como contraposição,
vamos obter no 7 R, então P. E na conclusão, usando o 5 e o 7, usando o modo Pones, obteremos P. A demonstração indireta por absurdo, para demonstrar por um absurdo um argumento A1, A2, A3, AN, B, considera-se a negação da conclusão não B como premissa adicional e conclui-se uma fórmula F, fórmula falsa do tipo A ou não A. De fato, sendo A1, A2, A3, AN, não B, então deduz que F, como F é válido. Temos A1, A2, A3, AN, deduz-se não B, F, então F, isto é, A1, A2, A3, AN, não, que é a dupla negação de B, e F é uma implicação. A1, A2, A3, AN, então B ou F, negação. A1, A2, A3, AN, deduz B, propriedade de F, ou ainda A1, A2, A3, AN, B é válido. Um exemplo. Demonstrar por absurdo a validade do argumento. Não P, então Q, então não R, R e S. Não S, então P. A primeira premissa, tem como primeira premissa não P, então Q. A segunda, Q, então R. A terceira, R ou S. E a premissa adicional, a negação de S, então P. Na 5, a gente utilizando o silogismo hipotético de 1 e 2, obteremos não P, então não R. Aqui na 6, na demonstração 6, utilizando o A3, a demonstração 3, na implicação, vamos obter não R, então S. Na demonstração 7, utilizando a 5 e a 6, utilizando a regra de silogismo hipotético, obteremos não P, então S. Na 8, utilizando, aplicando a contraposição na 7, vamos obter não S, então P. E aplicando a conjunção no 4 e no 8, vamos obter a negação de não S, então P, e não S, então P, que tendo como conclusão falsa. Aqui eu finalizo a minha apresentação da aula. Obrigada, boa noite.